Educação medieval. E o representante dessa educação medieval é o Santo Tomás de Aquino. Tomás de Aquino, ele admite que Agostinho, assim como Agostinho, que Deus é o verdadeiro mestre que ensina dentro de nossa alma, porém ele sublinha a necessidade de uma ajuda de fora, de alguém que não seja um ser supremo, que dê ali, digamos assim, que faça o processo de mediação desse ensino. Daí entra a figura do professor e não mestre. Somente Deus é o único mestre. Então, ele não usa mais o termo mestre para especificar o professor. Ele colabora na organização do aluno, mas este depende do próprio aluno. Então, essa questão do professor, ele colabora, né, nesse processo de aprendizagem. Mas o aluno tem que querer aprender. Então, se ele não quiser aprender, ele não desenvolve. O professor não pode comunicar a ciência, mas ele prepara esse caminho, esse indivíduo para a ciência, para que ele vá de mente aberta e possa absorver esse conhecimento. Daí nós vemos aqui com a escolástica, que é um sistema de doutrina, do concurso e da razão. A escolástica ele é um método de ensino, ou seja, é a filosofia cristã da Idade Média, é um método de ensino que predominou no século IX até o século XV, baseado aí no processo religioso, catequético. E o principal objetivo da escolástica, desse método, era o de ensinar as verdades reveladas através do exercício da atividade racional, de pensar, de analisar, de criticar. E ele é dividido aí duas formas de ensino. Tem o lectio, que é o comentário de um texto. Então, nós já vemos aí abrindo aí o princípio para o diálogo, para a interpretação. Então, o lectio constituía que o aluno ele deveria comentar aqueles textos disponibilizados pelo professor, e o disputatio, que era o estudo de um problema. Ou seja, o aluno lia esse texto, né, ele comentava e ali ele abria uma discussão, né, onde tinha argumentos favoráveis ou contrários a esse problema. A escolástica ela era um sistema de pensamento quanto um método, tá? Ele era tanto um sistema de pensamento como um sistema de método. E por diversas vezes ele recebeu crítica, né? A escolástica foi criticada bastante. Uma das principais é o abuso do princípio da autoridade. Então, regra, o uso da palmatória, os castigos para quem não se desenvolvia. Talvez seja por isso que a escolástica não representou, por mais tempo, o desenvolvimento intelectual dentro dos processos educacionais. Então, foi extinto. Mesmo assim, ainda durou bastante tempo, porque do século IX até o século XV permeou-se bastante tempo. Dentro da escolástica tinha as técnicas de ensino, a maneira de pensar rigorosa e formal, e o método era muito criticado. Já nessa educação medieval, o conteúdo de ensino, dentro desse processo, os conteúdos de ensino tinham o trívio e o quadrívio. O trívio era dividido nas artes liberais, que eram baseadas em três disciplinas, que era a gramática, a retórica e a dialética, então preparava o indivíduo de forma integral, nesse sentido das línguas e linguagem, e o quadrívio que trabalhava as artes matemáticas, que aí vinha aritmética, geometria, música e astronomia. E aí nós temos a educação protestante, que é representada por Lutero. Ele foi um dos principais responsáveis pela formulação do sistema de ensino público, que serviu de modelo para a nossa atual escola, de como ela se configura hoje.
A família, ela deveria participar nessa tarefa, então era obrigatório a família participar. Lutero, ele considerava a educação universal, ou seja, direito de todos. E cabia ao Estado decretar a frequência e a obrigatoriedade desse aluno na escola. Então, ele tinha que estar frequentando essa escola, era algo obrigatório. Na concepção de Lutero, que hoje o Estado ele absorveu. Por isso que é colocado aqui que ele é um dos precursores do modelo da atual educação, de como se configura as leis que nós vivenciamos hoje. Porque na nossa Constituição diz que a educação é direito do Estado e dever da família. E que o aluno ele é obrigatório frequentar a escola a partir dos 3 anos de idade. As escolas elementares era para todos, tá? E dentro dessas escolas elementares, elas foram espalhadas nas cidades e vilas e se estudava o latim. O objetivo dessas escolas era combater as ideias protestantes, tá? Dos cristãos e educar a juventude. Dentro dessa ideia de combater as ideias protestantes, foi criado a Companhia de Jesus, que aí nós vamos ouvir falar muito dela agora para frente, quando nós adentrarmos nos estudos em relação à educação brasileira, né, de como se permeou a educação brasileira. Então, o criador dessa Companhia de Jesus foi Inácio de Loyola. Ele era um militar, tá? A princípio, ele não fazia parte da igreja em si, ele era um militar, mas ele foi ferido em batalha e não teve como retornar essa carreira militar. Então, o que ele fez? Ele se colocou a serviço da Igreja Católica. Então, ele organizou a Companhia de Jesus, trouxe os moldes militares, né? Ou seja, a questão da rigorosidade, da disciplina, da ordem, e colocou que o fator principal era a obediência total ao Papa. Os jesuítas, como são chamados os integrantes da Companhia de Jesus, são chamados de jesuítas, graças ao seu rigoroso preparo intelectual, alcançaram grande êxito educativo. Então, eles eram bem, disciplinados no processo educacional. O conteúdo de ensino das escolas jesuítas era humanista, ou seja, as matérias eram as mesmas das outras escolas. O que diferenciava era o rigor do método de ensino, que caracterizava por revisão frequente da matéria, cada dia, cada semana, cada mês, cada ano, terminava com uma revisão. Então, era bem rigoroso esse processo, para dizer literalmente que o indivíduo foi preparado, estruturado, bem alicerçado nesse processo educacional. Que ao sair ele estava pronto. Então, da agora para frente, nós vamos entrar agora na questão da história da educação colonial brasileira, lá do ano de 1500 para frente, mais especificamente do ano de 1549, que é onde os jesuítas chegam ao Brasil trazendo esse processo educacional e ajudando aí no processo de colonização do nosso país. Aqui está o livro da qual eu usei como referência para o nosso material de estudo, que é a História da Educação de Confúcio a Paulo Freire, de Claudino Piletti e de Nelson Piletti. Obrigada a todos.